Furunfagem de Zeus na igreja, santidade e desarrependimento. Ah, não, arrependimento. É coisa, hein? Camarada ter a coragem. Eu vou levar isso aqui na brincadeira, sem ofensa, enfim, não quero adentrar coisas piores por aí. Mas é interessante que o YouTube me divulgou. Camarada pedindo uma namorada no site da igreja. Olha só, isso é inovador. Isso é inovador, meu. Olha só o que o YouTube acabou de mandar para mim. Preciso de uma namorada. Alguém? Igreja, santidade e arrependimento. Veja, um pastor pedindo uma namorada na igreja. Pastor apaixonado. Eita benção, hein? Olha aí. Aqui, 7 de junho de 2023. Aí depois apareceu. Rapaz, né? Benção, né? Isso que é benção, isso que é glória, isso que é vitória. Então você vê que os fãs não querem perceber que, de certo modo, pastor moderno, pastor da internet, às vezes é um personagem. E o que eu quero dizer, que os fãs, tá aí a prova, não precisa ninguém estar denunciando ele. Ele se autodenuncia no próprio site, no próprio canal do YouTube, e os fãs estão dizendo, ai, que pastor lindo. Vamos ver agora os comentários, porque me interessa os comentários disso aqui. Olha, se eu tenho um canal de pregação, se eu tenho um canal de oração, ou jamais, ainda que eu esteja carente, emocionalmente falando, ainda que eu precise de uma mulher, eu vou colocar uma mensagem, estou precisando de uma namorada. Isso que é um meu canal, por exemplo, é de pregação, um dele é de igreja. Olha a gravidade disso. Aí alguém comenta aí, vamos ver. Tom, essa capetada, a verdade é que todos estão a caminho do inferno, o pastorzão falou aí. Deus te abençoe, as minas aqui toda taradinha. Eu vou dizer uma coisa, vocês estão crucificando que tem print de conversa dele com meninas e tal. A menina foi atrás dele, se bobear. Ele tá seduzindo. Não sei se está seduzindo, a conversa ali tá tudo fluindo, que ambas as partes concordam, entendeu? Então essa coisa é só para inglês ver. É o pastor que é o vilão. Olha, eu fui obreiro de igreja. Se eu quisesse ter furunfado, caído naquela época, eu estava muito em santidade mesmo. E arrependimento. Eu caía. Eu não caí porque eu não quis. Eu não caí porque era fiel a Deus. Lá dentro do sistema religioso. Vem gente que vai até a igreja, visitantes. Vem as irmãzinhas da igreja. Vem as jovenzinhas. Vem até as... Depois eu fui ficar entendendo, juntando uma coisa com a outra, até as idosazinhas entre aspas, que assediar, pô. Aí imagina ele, famosão na internet, uma igreja, dono dessa igreja, separado, ele já tá divorciado. O que não vai acontecer? Mas vamos lá. Porque o que me dá nojo, isso é até uma atitude feminista. Você ficar criticando, tá seduzindo as meninas e tal. Eu sei que até entendo que tem que denunciar o pastor, mas o povo quer isso. Quando um não quer, dois não faz. Você, depois eu vou colocar o vídeo aí, a mulher dizendo assim, eu tô apaixonada por ti, você não sai de mim, e não sei o quê. Ela tá dizendo deliberadamente, né? Ele tá dizendo, eu tô perdido por você. Não é. Vamos lá. Vamos ver os comentários aqui. Isso aqui é público, né? Que lá que vazou lá era privado, é tudo vazado assim. Agora eu quero ver uma coisa. A hora que começar a vazar de todo o YouTube aí, as furunfagens que eles fazem virtuais e reais, como é que vai ficar, né? Ficar daquele jeito, né? Daquele jeito. Eu não sou hipócrita, eu tenho meus defeitos aí, eu já andei com mulher virtualmente, real, eu não tenho nada que tá escondendo seu ninguém, Deus é que sabe, Deus viu. Não adianta esconder nada que Deus viu. Agora, tolo, é desonesto ficar falando besteira por aí? E o pior, né? Eu não sou casado. Agora tem gente que é casada, por exemplo, vazou certa feita, de um pastor, aquele Mariano, né? Você sabe, casado, com a outra mulher casada. E só na calibragem de Zeus, só no virtual. Daquele bem picante, quase foi no real. Então, essa capetada, Deus te abençoe. Pastor Júlio César, em nome de Jesus, misericórdia, cantou a música toda, a Fernanda falou ali. Meu Deus, vamos deixar a cegueira, povo. Essa é a única que talvez percebeu que o povo era tão fã dele que ele coloca uma música mundana aqui pedindo uma namorada. Ou é canal de paquera ou é canal de igreja. Só os cegos não enxergam a verdade. Que homem de Deus, com letra minúscula. Isso, música mundano. Ele pregava contra a música mundana. Tá vendo? Que dá pregar contra uma coisa e por descumprir, né? Por isso que eu já entrei aqui no YouTube pregando só aquilo que eu podia viver, que eu acreditava que eu posso viver. O restante não vou estar, ainda que eu possa discordar, posso concordar, não vou estar falando não, para não virar hipócrita. Pastor, gostaria muito de que o senhor nos trouxesse aquelas palavras de vida eterna. Falou aqui uma jovenzinha, mas não trouxe mais a vida eterna.
Ó, essa aqui diz: muitas mulheres apaixonadas por esse homem, fogo. Deus me livre, mas ela colocou fogo, né? Vai saber se não. Ó, aqui, essa aqui, eu acho que já tá interessado, vamos ver? Pastor, Deus está te provando, aguenta firme. Toda prova tem fidelidade, coraçãozinho, suporte o processo que vale a pena. Eita. Aí a outra diz: meu Deus, como é que tá provando a situação desse homem? Eu gosto de ler os comentários, que é mais a loucura toda, né? Vamos ver? Agora, tem um lado bom nisso tudo, que independente do que for, pelo menos ele está mostrando a situação dele, ele não está enganando aí nessa parte. Está mostrando, pô, ele poderia ter ocultado. Mas é que tem outras coisas dele aí, enfim. Estou falando isso aqui. Pastor, como você faz falta para nós, os ensinos? O pessoal querendo ele. Vamos lá. Olha aí. Deva restituir tudo, eu creio, tá? Eu creio. Pastor, como é bom te ouvir, saudade de ter você pregando as santas escrituras. Pessoal, todo assim usando de misericórdia. Quando é mundano carnudo, vai te converter, tá perdido. Aí quando é o pastor que tá na caída, é coitado. É sempre assim, mundanoso, né? Desse povão aí. Eles têm misericórdia com os amiguinhos dele, mas eles não têm misericórdia daqueles que não são amiguinhos deles. Ou você tem a misericórdia de todos, ou você não tem misericórdia de seu ninguém, é o que eu penso. Ou é ou não é. Eu, ultimamente, já fui muito estourado, muito doido, mas hoje eu estou procurando ter mais misericórdia de todo mundo. Porque um dia eu preciso de misericórdia, né? Principalmente de Deus. A outra, isso aqui é verdade, glória a Jesus Cristo. O cara dando glória a Jesus Cristo com a música lá do Carneiro. As mulheres canalhas ficam todas doidinhas, os homens seguem julgando, não entenderam a mensagem, já vieram julgar. Entendi sua mensagem, pastor. Ela entendeu. A outra aqui já ficou assim, já no amém coração. Eita, benção. Eu gosto do meu pastor feliz. Legal. Mas ele dizia que ser feliz era pecado. Ele dizia que andar na gandaia é pecado. O que adianta criticar? O fã é fã, que a maioria é só comentário de misericórdia, as outras apaixonadas. Vocês entendem? E os outros aí falando uma coisa ou outra. Tem um outro que exorta, tá? Tudo bem. Mas é interessante isso, que ele mesmo compartilhou que estava precisando de uma namorada. Aí arranjou várias. Mas no fundo ele não quer namorada, ele quer furunfagem mesmo, né? Não quer casar. Casar para quê? Já casou, já separou? Penso eu, né? Pode ser que eu esteja equivocado, pode ser que ele queira casar no futuro. O fã, ele pensa que o camarada tá fazendo aqui dali, tá entendendo a mensagem. Nada contra escutar música mundana, tá? Não sou favorável a isso, a pregar contra, eu quero dizer. Mas é que ele pregava, né? O senhor pastor perdeu o seu canal, segundo notícia do Fuxico Gospel, eu creio que até seja verdade, porque parece que não tem, mas o canal dele já tinha perdido até mesmo o Instagram. Vamos colocar aqui, urgente, YouTube. Remove o canal do pastor Flávio Amaral após denúncias. Canal LPD no YouTube, liderado pelo Flávio, é removido após série de denúncias graves. Casal já é alvo de investigação no MP de São Paulo, Ministério Público de São Paulo. Paz, vamos ler aqui apenas, sem caluniar, injuriar e difamar o santo. Flávio e sua esposa Andréa Castro foram oficialmente removidos pelo YouTube nesta quarta-feira, 18 de junho de 2025. A plataforma não detalhou o motivo exato da exclusão, mas o fato ocorre em meio a uma onda crescente de denúncias que envolve o casal e o projeto LPD, sigla de Libertos por Deus. O canal contava com mais de 290 mil inscritos e acumulava milhões de visualizações, sendo a principal vitrine do casal nas redes sociais. A exclusão pegou seguidores e vítimas de surpresa e marca um dos episódios mais impactantes desde o início das investigações. O site Fuxico Gospel vem investigando as ações do pastor Flávio Amaral e sua esposa há semanas. A redação recebeu diversos relatos de ex-membros do LPB que afirmam terem sofrido abuso psicológico, abandono médico, manipulação emocional, exploração de trabalho, favorecimento de dependência química, além de outras práticas potencialmente criminosas. Com base nesses depoimentos, o jornalista Isael Nascimento, editor do portal, protocolou uma denúncia formal junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, listando uma série de possíveis crimes atribuídos ao casal, incluindo redução à condição de escravo, estelionato, maus tratos e tortura psicológica, omissão de socorro, favorecimento da prostituição, ameaças e exposição vexatória, exercício ilegal da medicina ou psicologia, associação criminosa, possível conivência com o uso de drogas.
Todos os relatos foram gravados e publicados no canal Fuxico Gospel no YouTube com a autorização dos entrevistados. Os vídeos apresentam testemunhos diretos de pessoas que afirmam terem sido exploradas emocional, financeira e espiritualmente pelo casal Amaral. E aqui a lista dos denunciantes, que são quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual é o nome deles aí? Inclusive, alguns deles eu já até falei no canal. Vamos ver se não está aqui. Amanda aqui. As denúncias são graves e envolvem jovens em situação de vulnerabilidade, incluindo pessoas LGBTQIA+, e ex-dependentes químicos e pacientes com doenças graves como HIV, que foram acolhidos no projeto LPD sob promessa de cura e restauração. Então, tudo aponta que, segundo a informação aqui, o Israel fez a manifestação no Ministério Público e o canal foi derrubado. O Mário, né? Acho que a Amanda é o Mário. O Mário eu falei aqui no canal na época, inclusive ele pediu para me remover um vídeo, porque eu estava dizendo que ele era da IPDA ou visitava a IPDA, e eu acabei até removendo. E o caso que eu comentei em 2022, inclusive eu já tinha falado alguma coisa em 2022. Não precisava nem estar falando nada agora. Já tinha falado lá no caso do tiozinho da oração. Eu vou colocar até esse vídeo, um trecho, e comprovo o que eu tinha falado. Vê se não bate alguma coisa. Não que eu queira aqui caluniar, injuriar, difamar alguém ou o casal aí, mas eu fiz a seguinte reflexão, que parece, se isso tudo aí é verdade, pode ser, né? Eu não quero falar muito, só vou colocar o áudio aqui. E eu estava aguardando alguma coisa acontecer, eu estava vendo muita coisa, muito canal. Eu vi, por exemplo, o canal do Carlos Genar fazendo um vídeo sobre e explanando conteúdo e dizendo uma coisa muito interessante. Até pouco tempo atrás, era 1, 2, 3 pessoas falando. De repente, surgiu uma avalanche. Mais de 10 pessoas ou 9 pessoas, como está aqui na denúncia do Fuxico Gospel. Alguma coisa tem. Porque será que 9 pessoas estão combinando 10 pessoas para atacar, sendo que eles moram em lugares diferentes? Um segundo ponto. Logo que saíram essas denúncias no Fuxico, o Israel falando, o Paulo, no entanto, e o Zaio, ele começou a atacar eles de uma maneira assim vil, que não tem nada a ver para um pastor, duvidando até da sexualidade deles. Quem não deve, não teme. Se eu não temo nada, é verdade? Outra coisa, o próprio pastor confessando de viva voz algumas coisitas, para não estar falando aqui essas tais coisitas, podemos dizer, porque é público, né? Não é invenção, não vazou nada. Ele dizendo que via, eu vejo tal fulano lá nu. Ele não disse isso, que tinha até câmeras. Eu não sei se isso é certo para uma pessoa que se diz homem de Deus, um pastor, ficar vendo homens nus. Parece que é uma espécie, com todo respeito, parece uma espécie de voyeurismo. Não preciso nem dizer o que é voyeurismo. Muito bem, eu estou aqui com o vídeo, e vocês vão ver, que eu vou colocar aqui de outra forma, porque eu já falava, meu canal é pequeno, não tem tanta relevância, como o do Fuxico tem quase 500 mil, do Paulo tem 500 mil e do Zay lá tem 200. É óbvio que não ia ter tanta relevância. Apesar de que deu quase 8 mil visualizações na época, foi dia 24 de julho de 2022. Olha o que eu disse aqui. Aqui não tem isentão, não. Eu já falei todo mundo dessa turminha aí. Uma outra coisa a ser dita, o senhor pastor Anderson está com um problema aí também, né? O senhor pastor Anderson, da maçonaria. Eu já tinha falado várias vezes. E esse pastor Anderson também é amiguinho do Flávio, né? Não quer dizer que tem uma coisa a ver com a outra, mas vamos ouvir aqui. O que eu disse aqui? Você está do lado das vítimas? Você está contra a obra de Deus? Não, eu estou do lado da verdade. Eu sempre fui do lado da verdade. Se as vítimas estão mentindo, elas que sofrem. Mas se as vítimas estão falando a verdade que prevaleça. Porque quem fala a verdade não merece castigo. Vamos aqui. Volta a ser Bruna Freitas, a trans. Na realidade, no RG sempre foi Bruna Freitas. Nenhuma novidade nesse sentido, porque tem que entrar com uma ação na justiça para retificar o nome. Estou falando na época que o tiozinho de oração voltou a ser Bruna Freitas. A mudança no sentido estética, de que ele venha, inclusive, passar a usar roupa de mulher. Então, que ele está ali inserido, lhe fez passar por isso. Ou seja, isto é, ele acreditava naquilo que o pastor Flávio Amaral pregava, viu algumas coisas irregulares que nós não sabemos, não cabe aqui nós tomar um lado. Aqui é 2022 e o tiozinho da oração foi um dos poucos, parece que já tinha um Mário, veio ter mais um outro, era pouco nessa época.
poderia ser perseguição ao ministério. Mas parece que a Bruna, ou da época, tiozinho da oração, revelou alguma coisa. Cada um tem a sua razão, sua posição nessa história. Ninguém é santo. É óbvio que o Flávio Amaral não faz nada sem isso aqui. É óbvio. Ninguém faz nada sem dinheiro. E é óbvio, se ele não tivesse esse ministério... Olha o que eu disse. O Flávio Amaral não fazia nada sem dinheiro. Ele não confessou em podcast que já ganhou até mais de 1 milhão? E que dá a entender, subentende-se, que esse dinheiro ele comprou os móveis e imóveis que ele tem? Então, vamos lá. Não teria casa arrumada. 2022 eu estou falando isso aí. Que ele não teria aquele sítio lá, que o povo contribuiu. Ao sítio ele lá. Não pode ser tolo nesse sentido. Mas ninguém está desmerecendo o trabalho. Está interrompendo. Não. Olha só, a gente fala as coisas e nem se dá conta, mas com o passar do tempo tudo vai se revelando. Ele não pode ser tolo nesse sentido. Mas ninguém está desmerecendo o trabalho do Flávio Amaral. Só estamos dizendo que, de fato, ele só tem o que tem, porque tem um ministério que, como ele mesmo diz, liberta as pessoas, libertos por Deus. Tomara que sejam libertos mesmo, que eu não caia aí em mais um conto do vigário. Tá bom, Flávio? Tomara que realmente você seja o que seja. Por quê? Eu já me envolvi em conversas com pessoas, até de outras igrejas, e algumas pessoas descrentes, dizendo que o teu trabalho é uma farsa, que eles não acreditam em ti e que você está querendo só ganhar dinheiro. Você ou qualquer um outro, porque uma vez gay para sempre gay. E eu ainda contestei essas pessoas, tomara que eu não seja envergonhado. Um desses foi o famoso advogado Heineken, que é advogado mesmo, ex-adventista, e disse que isso é balela, uma vez gay para sempre gay. E o próprio Flávio já contou aí que caiu depois de convertido. Caiu quando tinha 7 anos de ministério, já tem 17, me parece, ou de convertido. Então, quer dizer, se a pessoa com 7 anos cai, imagina uma pessoa que começou agora a sair do mundo transexual, porque ele não era travesti, ele era transexual. Aí eu falo, então eu estava falando aqui, para quem captou bem aqui, em 2022, sobre a questão do dinheiro do Flávio, que ele ganhava dinheiro para fazer, obviamente, a obra de Deus, entre aspas, mas também tinha as benesses. Ele comprava as coisas com o dinheiro que recebia. Libertos por Deus. Tomara que sejam libertos mesmo. Aí eu pergunto aqui, tomara que essas pessoas aí que são da igreja sejam libertas por Deus. Eu não mudo. E é óbvio que se ele não tivesse esse ministério, que ele não teria casa arrumada, que ele não teria aquele sítio lá, que o povo contribuiu. E ele não pode ser tolo nesse se ele não recebesse dinheiro, ele não teria casa arrumada, aquele sítio lá, que depois virou a Casa Amarela. Não faz nada sem isso aqui. É óbvio, ninguém faz nada sem dinheiro. E é óbvio, se ele não tivesse esse ministério, que ele não teria casa arrumada, que ele não teria aquele sítio lá, que o povo... se não tivesse dinheiro, não teria... E é óbvio, qualquer um, dá dinheiro para mim, se eu não faço a mesma coisa que o Flávio faz, se eu tiver vontade de fazer. Dá dinheiro para B, C, D, se tiver vontade de fazer, faz. Mas também se tiver vontade de lucrar em nome, em cima das vítimas ou das pessoas vulneráveis, se faz. E um outro detalhe, ali eu digo que tomara que eu não seja enganado, porque eu realmente preguei, eu testemunhei por um advogado mesmo. Eu disse, olha, tem um camarada aí no YouTube que ele é uma benção. Ele prega a verdade, saiu do mundo do travesti e está lá ganhando alma para Jesus, está convertendo pessoas têm se convertido através do testemunho dele, saindo do mundo do travesti ou do transexualismo e tal e tal. E o rapaz, o advogado, riu da minha cara. Eu não estou inventando isso aí, deveria ser isso aí 2021, já que esse vídeo é 2022. E o camarada disse, hahaha. E olha que ele até é crente ou visitava a igreja adventista, como eu digo ali no vídeo. Você está sendo enganado. Logo aparece alguma coisa dele. Ele está fazendo isso para ganhar dinheiro. Uma vez gay, para sempre gay. Exatamente isso que o camarada disse. Está vendo? O que a gente pode sofrer por, às vezes, confiar em demasia em homens? Vamos esperar, claro, a justiça que vai investigar as supostas denúncias. Na verdade, são denúncias, muitas delas fortes, e dá a entender que são verdadeiras.
E agora, com essa derrubada do canal, não sei não como é que fica. E ainda que ele volte com o canal, vamos ver, porque ainda tem muito pano para manga. Agora, um detalhe que não dá para acreditar em todo mundo que vem para a internet, não. Porque é muito fácil você vender uma ideia e as pessoas compram essa ideia, te deixar muitas das vezes rico com essa ideia, e você não sabe exatamente o que acontece na casa. Como essas 8 ou 9 vítimas aí, tem um que tem um canal que ele é convertido, o tal do Herder, que eu andei analisando. Que ele deixou do mundo, não sei se era travesti ou transexualismo, casou com uma mulher e tem filho. O Flávio alega que ele é um divisor da igreja dele, do ministério dele. Lá o que o Eliezer fala lá, tem coisa lá que às vezes bate. E eu estava vendo o vídeo, eu comecei a saber disso tudo porque eu vi o vídeo do Carlos Renan. Não sei se o vídeo continua lá, parece que eu não vi mais. Tinha dado mais de 50 mil visualizações. E ele detalhou certinho, fez um vídeo muito bom, no qual ele coloca as vítimas e diz assim, várias pessoas estão falando e de diferentes lugares. Outra, um pastor, como eu disse no início, não pode estar falando palavrão por aí, se é que é pastor. Eu, por exemplo, posso falar palavrão aqui, posso mandar todo mundo tomar naquele lugar. Eu não sou pastor? Eu não sou. Mas mesmo assim eu tento manter a postura. E com relação à questão do dinheiro também. Então a gente não pode ficar de jeito maneira refém, preso de mentiras por aí, seja a mentira do lado que for. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela aí, que pelo menos que o Fuxico tem trazido de informação, são dezenas e dezenas de vídeos já de muitos anos, né? As pessoas testemunhando já de muitos anos, e parece que possa ter alguma coisa nisso. E eu ainda quero fazer o vídeo, talvez separado desse, do tal do Anderson Silva, que também parece que a casa dele está caindo, ou caiu, porque saíram 18 pastores dos machos dele lá, da maçonaria dele lá de 2018, dizendo, entre aspas, que ele teria feito alguma coisa ilícita. Vou deixar para fazer um vídeo específico. E o próprio Flávio fala que o Anderson Silva doou uma certa quantia para ele. Então, o Anderson Silva ajudava no ministério do Flávio. E, por incrível que pareça, os dois estão sendo denunciados recentemente. Será que são perseguidores? Será que são reis que se levantaram contra os dois? É uma coisa que a gente tem que analisar com muito cuidado. Outra coisa também ficou ventilada, está aí no público, inclusive vazando o áudio do Flávio, falando não ter de palavrão, não ter de coisa, que dá a entender que ele pudesse estar pagando alguns canais para defender ele. Eu não recebi dinheiro algum, inclusive o Flávio já comentou aqui no meu canal, mas eu nunca falei com ele pessoalmente. E eu tinha esse vídeo antigo aí, estava até tranquilo. Eu vi que eu fiz alguns vídeos, por exemplo, eu fiz um vídeo falando do pastor, o personagem ali. A Vera Verão teve gente que associou ao Flávio, não tem nada a ver, porque se você ver ali as notícias que eu estou comentando, é uma outra coisa. Aí as pessoas dizem, não. Eu comecei a analisar o que está acontecendo, porque eu não estou analisando o canal aí, não estou mesmo. De repente comecei a ver uma série de vídeos, uma avalanche de vídeos quanto é lado, eu fiquei, vou ficar quieto, vou esperar, aguardar, melhor o silêncio. E que está no erro, uma hora é desvendado, né? O erro e a pessoa é desmascarada. E quem está certa, quem não deve, não teme. O silêncio é a melhor coisa que tem. Nem sempre você ficar batendo a língua, falando, é alguma coisa. A gente tem que ter equilíbrio. Às vezes ficamos indignados com algumas situações, como eu já fui vítima aí de certas perseguições, a gente estoura, mas o certo não é estourar, é ficar quieto. Se está certo, não tem o que temer, deixa a água rolar. Muito bem. Era o que o Flávio deveria fazer, por exemplo. Se ele não tivesse nenhum problema, continuava lá o canal dele falando, mas cada vez que alguém falava alguma coisa, ele ia no canal dele. Claro que o Flávio está lá também procurando seus direitos, a gente entende o lado dele, tomara que isso tudo seja apenas um equívoco, seja nada verídico, seja uma perseguição, porque como eu disse no vídeo de 2022, tomara que eu não seja enganado, mas pode ser que eu estava sendo enganado, né? E aí como é que fica? Fica mal, porque é mais um santo homem que eu acabo acreditando, e agora no YouTube, né? Outra hora era da vida física real de instituição religiosa, e parece que não era, né, ou pelo menos segundo o que a gente tem visto aí, nada daquilo que parece ser, ok? Esse vídeo é só a informação, não visa atacar nenhuma parte, nem dizer que um é mentiroso, outro é verdadeiro. Eu estou fazendo esse vídeo porque veio essa notícia para mim, eu acesso o site do Fuxico, então eu vi, não tinha nada no momento referente a Flávio, fui ver os vídeos, com relação ao vídeo fiquei quieto,
e seja o que Deus quiser. Seja a verdade realmente enaltecida e não a mentira, seja da onde for. E eu não tenho rabo preso com seu ninguém. Eu já comentei de todos os camaradas que eu achava que tinha algum problema, os falsos profetas. Inclusive, eu estava vendo vídeos antigos aqui desse canal, que nem é mais gospel, é o outro, é o Gospel News. Em breve eu vou falar mais desse caso lá. Talvez eu vou fazer até o vídeo lá do Anderson Silva, porque eu já falei do Anderson Silva lá. E qualquer outra coisa que surgir. Porque o que acontece? Eu não estou no sistema religioso, já fui obreiro de instituição religiosa, e eu sei que o sistema religioso, independente se ele é real, físico ou da internet, ele é perverso. O sistema religioso é perverso. E se a gente está contra o sistema religioso, meu canal aqui não é de denúncia, mas digamos, se a gente está contra o sistema religioso, se o meu canal continuasse como era no passado, a gente tem que prezar por isso. Não é porque, o fulano se associou a mim, é meu amiguinho. Olha, eu sou do tipo, se eu ver meu amigo errar, eu aviso a ele. Se ele não quiser ouvir, eu vou e falo publicamente. Eu sempre fui assim. Isso não é falta de caráter, é ter exatamente caráter. Porque o que a Bíblia diz? Quando você vê seu irmão pecando, você vai lá e exorta seu irmão. Se seu irmão ouvir, você ganhou seu irmão. Se seu irmão não ouvir, você leva até a igreja, até a assembleia, até o público, o meio dos cristãos. Se ali ele não ouvir a repreensão, considere ele um ímpio. Isso vale, inclusive, como regra, com relação a casos por aí. Você fala uma, no máximo 2 ou até 3 vezes, depois deixa. Se a pessoa está usando de engano, a Bíblia mesmo diz que aquele que usa de engano não permanece na congregação dos justos. O próprio Deus desmascara, principalmente aquele que está usando o nome de Deus e se enriquecendo em nome de Deus e vendendo um testemunho que muitas das vezes não é verdadeiro. Não estou afirmando necessariamente o caso do Flávio aqui, mas estou dizendo de muitos casos que aconteceram por aí. Tomara que não seja mais um caso. Então, a gente tem que ir para a Bíblia, o que a Bíblia diz com relação a isso. E Deus sempre peleja pela verdade. Para vocês que talvez esqueceram, ou não lembram, ou torceram contra mim, naquele caso da santa do cabelo branco, por exemplo, eu estava vendo até os comentários antigos, muitas pessoas dizendo, Bruno, vai com o processo avante, não desiste. Agora você tem todas as provas. Porque ela foi desmascarada e eu nem sabia do que acontecia na vida dela. Ela tinha me processado antes. Então, ali foi Deus agindo. E Deus, quando quer desmascarar uma pessoa que está utilizando o nome dele, eu, por exemplo, posso pecar no meu nome, eu vou responder, obviamente. Agora, quando eu peco em nome de Deus, coloco o nome de Deus em vão, rapaz, aí você está puxando uma briga com o próprio Eterno, com o próprio Poderoso, Todo-Poderoso. E muitos, por exemplo, eu quero já dizer até dessa guerra que está tendo aí, que estão fazendo em nome de Alá, em nome de Deus, Javé, Elohim, vocês vão ver as consequências, seja nessa vida ou na vindoura, porque tudo como semear, ele vai colher. Por isso, não brinque com o nome do Senhor, porque a Bíblia nos diz, tudo que o homem semear, ele vai colher. De Deus ninguém zomba, ninguém escarnece. De Deus ninguém zomba, ninguém ridiculariza. Ainda que possam ridicularizar, como ridicularizavam Jesus. Mas Jesus venceu em tudo, que a verdade sempre prevalece. Seja nesse caso, seja no caso que for. Outra, uma coisa para pensar. Se a justiça dos homens é falha, a justiça de Deus não é falha. Se a justiça dos homens teme a Deus, ela faz justiça por permissão de Deus. Pense bem nisso. Se o juiz é corrupto, ou a juíza, digamos, ele faz aquilo que é o contrário ao evangelho. Mas se ele é correto, ele faz aquilo que é do evangelho. Por isso que a gente não pode julgar pela aparência. A gente tem que analisar todos os casos. Se já me alonguei demais aí, não quero entrar em polêmica, não quero entrar em coisa mais tenebrosa aí, porque, para você ter uma ideia, cada canal que falou acerca disso aí, deu um saceiro, o Flávio falou, inclusive o próprio, que eu ouvi o Carlos Renan, disse, olha, espero que você não venha me atacar e falar palavrão para mim, porque isso não procede, não estou te atacando. E o próprio Carlos Renan também é testemunha, porque o Flávio esteve na casa do Carlos Renan, no Paraná. Então ele sabe de alguma coisa. E eu fui mais num vídeo do Carlos Renan que falou ali o que eu penso exatamente. Agora veio essa, a exclusão do canal do YouTube. Vamos aguardar os próximos capítulos. Eu vou estar comentando. Se o canal voltar, vou estar comentando. Se não nesse canal, no outro.
Se o Flávio está certo, eu vou dizer que o Flávio está certo. Se a vítima está certa, eu vou dizer que a vítima está certa. Isso é um direito que eu tenho. Nós estamos no Estado Democrático de Direito. Todo mundo tem o direito de opinar sem ofender, sem dizer que é verdade ou mentira. Quem tenta calar, censurar, seja da maneira que for, é porque está devendo e muito. Está devendo e muito. Porque quem não deve, não teme. E se é mentira, é só orar a Deus. É só buscar o eterno que Deus desmascara. Deus mostra tudo às claras. Eu não quero me gabar, mas aconteceu um fato de um outro caso aí, que a verdade também veio toda à tona. A pessoa teve que confessar aquilo que eu dizia que ela era, indiretamente, sem querer querendo. Porque quando você fica no silêncio e confia em Deus, Deus age a teu favor. Agora, quando você está no erro, não se arrepende do seu erro, não confia em Deus, aí é só desgraça. Você desce de ladeira abaixo. Isso, inclusive, talvez a turma do Flávio vai ver, ou ele mesmo, sirva para ele. Ele pensa acerca. Uma pessoa que se diz pastor tem que dar o exemplo. O que a Bíblia diz sobre um presbítero, um diácono? O que a Bíblia diz? Que ele não possa, esse presbítero diácono, dar um péssimo exemplo para os que estão de fora. Tanto é que ele foi para um canal grande aí, que eu não me lembro mais o nome, e o camarada perguntou, é certo um pastor falar palavrão? É certo um pastor falar algumas palavras que até beiram, não sei se pode ser, mas que ele teria dito beiram ao racismo? É para pensar, né? E tem um outro pastor aí, que em breve também eu vou fazer um vídeo, que andou falando os palavrão, aquele pastor vagabundo, sem vergonha, que eu vou chamar ele de vagabundo, a palavra vagabundo está na Bíblia, então posso chamar. A palavra vagabundo quer dizer errante. Então, esse errante aí, que tinha uma igreja aqui vizinha, aqui no meu lado aqui, uma filial dele, agora não está mais aqui, a 2, 3 casas de onde eu estou. Esse sujeito disse que ele manda na igreja e todo mundo tem que obedecer ele e mandou uns palavrão. Esse sujeito aí, eu acho que mundo já conhece ele. É aquele lá que defendeu o mito, que deu profecia que o mito ia ser isso, que ia ser aquilo, e não se cumpriu nada. Tal do Sandrão. Lembra do Sandrão? Pastor Sandrão, né? E tem hoje, até hoje, pessoas ainda acreditando naquele sujeito, falando só palavrão. Então é um evangelho do palavrão. Uma coisa é você falar numa hora errada, metendo uma gafe. Uma outra é só você falar isso. Como eu tenho percebido, isso está muito em moda. Os pastores dizendo, eu sou foda, eu sou isso. Foda é palavrão, né? É a gíria. Mas, enfim, o mundo está virado do avesso, lamentavelmente. Ok, meus caros, abraço e até a próxima. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.